muito boa tarde. Neste dia em que olhamos a proposta da liturgia para o próximo domingo, também não esquecemos que se cumprem amanhã 25 anos da peregrinação nacional dos Acólitos a Fátima. Está entre nós o Padre Luís Leal, é também o diretor do Serviço Nacional de Acólitos. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Por estar entre nós. São 25 anos, mas também é uma iniciativa que se vai concretizar e é importante também este regresso ao presencial possível, não é? Exatamente. O que é que vai acontecer em Fátima e como é que se vai viver este espírito também entre estes jovens ligados ao serviço ao altar? Antes de mais, bom dia, boa tarde a todos. Amanhã teremos de facto a 25ª peregrinação nacional de acólitos ao Santuário de Fátima. Embora o ano passado rumámos, embora que pelos meios das redes sociais, ao Santuário de Vila Viçosa, padroeira de Portugal, mas este ano voltamos presencialmente a Fátima. E é de facto uma alegria para nós, tendo em conta que é 25 anos, que são 25 anos, e tendo em conta também que é a possibilidade de voltarmos, mesmo com algumas limitações, voltarmos a estar juntos. Teremos algumas condicionantes, claro. O que vamos fazer é a celebração da Eucaristia no altar do recinto, às 11 horas, que é a celebração que já o santuário teria por natureza, e à qual nós também nos associamos, tendo em conta que já tradicionalmente o dia 1 de maio consideramos quase como o Dia Nacional dos Acólitos, tendo em conta também esta peregrinação. E assim sendo, juntamos isso e teremos um espaço mais reservado para os acólitos. Claro, gostaríamos de muito mais, aliás, gostaríamos de ter aquilo que era o habitual dos 5.000 acólitos presentes, isso não será possível, até porque, tendo em conta as limitações e os afastamentos, só teremos lugar para 1.000 acólitos. Não quer dizer que não possam estar mais, eventualmente, no restante do recinto, mas paramentados à frente, para permitir também este afastamento necessário, toda a segurança. Que é isso que nós pretendemos, que ela se realize, mas que seja, de facto, de festa e com toda a segurança, e não seja ocasião para qualquer tipo de risco. E há um tema a presidir a este momento, o Ser Santo, Ser Original, é algo dirigido aos próprios jovens, algo muito também desafiante. Todos os jovens querem ser originais, não é? Na sua forma de estar na vida. Aliás, foi um jovem que usou essa expressão e que também o Papa já nos tem lembrado disso mesmo, até de uma forma especial aos acólitos, que é esta originalidade de cada um, e não sermos fotocópias uns dos outros. Quem foi um jovem que também fez desenvolver esta expressão, que foi o Beato Carlo Acutis, é que nós fomos pecar, a expressão dele, todos nascemos originais, mas muitos tornamos-nos fotocópias, e é isso que nós pretendemos, não é ser fotocópias uns dos outros. Podemos, de facto, olhar para os exemplos dos santos e para os exemplos dos outros como estímulo, mas dentro da nossa originalidade, dentro da nossa individualidade. E é aí que se realiza a nossa santidade. E a juventude prima também por isso, ou seja, pela capacidade de serem originais, e mais nos dias de hoje, muitas vezes a originalidade é não serem como muitos dos outros jovens que eles conhecem, mas terem esta ousadia da vivência da fé e da vivência da santidade a que todos nós somos chamados. E esta é uma realidade que também não passou despercebida aos nossos bispos, não é? Há uma nota pastoral também Sim, que se dirige particularmente também a estes, tem em conta estes jovens. Exatamente. Que fazem este caminho de igreja. É uma nota muito, muito bonita, porque para nós, como Serviço Nacional, é de facto um estímulo de trabalho que temos vindo a realizar ao longo dos últimos anos, mas também certo estímulo diretamente aos acólitos, dá algumas indicações e chamadas de atenção para este serviço dos acólitos, quer para a necessidade da formação prática, técnica, mas também espiritual e orante, e também este estímulo da vivência vocacional, da vivência do ser cristão,
também das próprias estruturas, quer paroquiais, quer diocesanas, quer nacionais, quer mesmo internacionais, e ainda de cada pároco também que estimula para que esteja atento a este serviço, como forma também de gratidão. É uma carta, no fundo, uma nota pastoral, no fundo, de gratidão dos senhores bispos a todos os acólitos, e que apela a esse estímulo da santidade e da originalidade que acontece em cada comunidade, mas como forma até de gratidão pelo serviço que cada acólito e cada acólita presta na sua comunidade, e como testemunho que é também no meio da comunidade, não só dentro da igreja, em cada celebração, mas que o deve ser no seu dia-a-dia. E por isso esta nota pastoral torna-se ainda mais importante, porque é a primeira também, sim, explicitamente para os acólitos, dirigida aos acólitos e a falar dos acólitos, empenhando no fundo, os bispos empenham-se e quase que se confundem, querem se confundir também com os acólitos, com este cheirar das ovelhas, como nos lembra o Papa Francisco, de tal forma que a nota termina exatamente com a oração do acólito, que é, no fundo, um bonito programa de vida e de vida eucarística, e que eles apelam e dizendo: nós queremos também convosco viver este programa de vida eucarística, e por isso convosco rezamos esta oração. E ao fim e ao cabo, e dessa nota transparece isso mesmo, é o olhar, este serviço que se presta ao altar, não apenas como um gesto auxiliar de alguém que se põe ali para ajudar à missa, o termo tradicional, mas já evoluímos também deste conceito, Sim. não é? Já se fez um caminho considerável. Sim. Nesta... Nós temos no Serviço Nacional procurado muito que a formação que vamos realizando e nas atividades que vamos realizando com os acólitos, ou informações que damos para os acólitos, que a formação não seja meramente tecnicista, mas que vá para além disso. Mesmo que seja o aprender a fazer coisas, levar as galhetas ao altar, por exemplo, que percebam o sentido espiritual que está por trás também, e que eles percebam que, por exemplo, levar da credência para o altar as galhetas, ou o cálice e a píxide com as hóstias, é sinal de toda a Assembleia que oferece e coloca sobre o altar todos os dons da comunidade. Por isso, tudo o que está por trás, não é? E terem o sentido espiritual do serviço, não apenas serem empregados de mesa, mas serem, de facto, servidores do altar, serem realmente imbuídos de uma espiritualidade e de uma vivência cristã que se realiza no serviço de uma forma concreta, e eles ali de uma forma visível no serviço do altar, mas que depois deve transparecer para a vida. É por isso que durante este ano, aproveitando também estas comemorações, procurámos que descobríssemos 25 documentos da Santa Sé, dos Papas, que saíram ao longo destes 25 anos, por cada ano, para mostrar, ou seja, que a nossa formação e a formação dos acólitos passa muito para além do saber fazer. Ou melhor, este saber fazer implica o que é e saber muito mais para além do gesto. E isto é o importante, e são os grandes passos e creio que ganhos que temos vindo a conseguir ao longo destes anos do serviço, e também de cada comunidade e de cada diocese. Ou seja, isto é um trabalho conjunto, claro, de todos, não é exclusivamente louros nossos, porque nós recebemos de baixo e também procuramos alimentar. E depois cada acólito também é um agente muito interessante de pastoral, porque a maior parte dos acólitos não são apenas acólitos, eles são escuteiros, fazem parte de outros N movimentos que há na igreja e também acolitam, não é? E também têm este caminho. Exatamente. E junto dos outros jovens podem ser excelentes elementos de anúncio. Podem e devem, não é? Muitas vezes, pelo simples facto de serem acólitos. Eu próprio fui acólito, não é? E tal como muitos, eu também senti, às vezes, a própria dificuldade de olharem para mim, mesmo na escola, e saberem que eu era acólito, e às vezes até gozarem com isso. Mas o gozarem com isso, muitas vezes até me devia sentir contente e feliz. Aliás, como Jesus diz,
felizes de vós que vos maltratarem por causa do meu nome, que vos perseguirem por causa do meu nome. Às vezes não tem que ser ao fio da espada, mas às vezes naquelas brincadeiras que os miúdos têm uns com os outros, às vezes sentimos um bocadinho, por um lado, a tristeza, que estão a gozar comigo, não é? Uhum. Mas por outro lado, a alegria, que estão a gozar comigo, por uma coisa bonita que eu sou. É pena eles não descobrirem isso, mas quer dizer que eu estou a ser testemunho para eles. E só esse simples facto é importante. E é uma das notas também, que é que a forma até de estar é testemunho para a comunidade. Não só fora do altar, mas a própria forma de estar no altar deve ser testemunho. E que depois, claro, nos vários grupos da catequese, onde muitos deles, uma grande maioria está, estando na idade de catequese, e também nos outros grupos e movimentos aos quais pertencem. Só dizer que esta peregrinação vai ser presidida pelo o cardeal Jean-Claude Olariche, não é? O arcebispo de Luxemburgo. O arcebispo de Luxemburgo, porque é o presidente do CIM, os Centros Internacionais Ministrantes, que é o organismo internacional que coordena quer os serviços nacionais, quer diocesanos, e congrega, e ele sempre mostrou muito interesse em estar presente nesta peregrinação. Desde a primeira hora que se tornou presidente deste organismo, quis estar presente. E esta foi uma oportunidade. Não é como nós gostaríamos de mostrar a festa, mas é a forma possível. Por isso é uma grande alegria a sua presença, como sabemos também que estarão outros senhores bispos portugueses presentes e que fazem questão de estar presente. Outros não podem, tendo em conta também as suas agendas, mas que também já nos expressaram este estímulo e alegria por estes 25 anos. Lembrar também já agora, se me permite, que o ir a Fátima deve ser um ato também de responsabilidade. E se perceberem que é melhor não irem, também não é drama. Nós procuramos outros canais para que isto chegue a todos, ou seja, e chegue em direto. Se me permite, quer através da transmissão em direto da Canção Nova, quer também através do Facebook do Santuário de Fátima, do Serviço Nacional e, se calhar, também da Eclésia. No dia a seguir, domingo, é o 5º domingo da Páscoa e nós temos 10 minutos para também dar aqui dedicar a nossa atenção a esta proposta da liturgia e vamos desde já escutar o Evangelho proposto para este dia. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em mim e não dá fruto, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Esses ramos apanham-nos, lançam-nos ao fogo, e eles ardem. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto. Então vos tornareis meus discípulos. Padre Luís Leal, este Evangelho de João, aqui com esta imagem muito elucidativa da videira e dos ramos, não é? A sublinhar esta ligação muito direta que cada um dos apóstolos e cada um de nós, ao fim e ao cabo, os batizados terão que ter também a este tronco comum, que é Cristo. Este Evangelho é muito, muito bonito. Aliás, é uma das propostas até para os batismos, porque de facto mostra aquilo que é o ser batizado. O ser batizado é estar agarrado, é ser um ramo, é nascer como um ramo desta videira e estar agarrado a ela e beber dela, desta vida que é Cristo. Quem é batizado e se desliga da fé não deixa de ser ramo, ou
seja, não deixa de ser batizado. O que é, como deixou de beber desta fonte que é Jesus Cristo, deixou de ter esta vida de Cristo em si. E por isso torna-se um ramo seco. Não deixa de ser ramo, mas é seco sem vida. Por isso incapaz de dar este fruto da videira e incapaz também de ter a sua folhagem própria, ou seja, ser um ramo fecundo, porque perde exatamente esta fonte da sua fecundidade, que é Jesus Cristo. Que é o que acontece connosco cristãos, que devemos estar agarrados e beber, nos alimentar. Jesus é o nosso verdadeiro alimento, que nos dá a vida e que faz com que as nossas ações, o nosso fruto, tenham este sabor de Jesus Cristo. Porque, no fundo, e pegando também um bocadinho nesta imagem da videira, as videiras são enxertadas, têm de ser enxertadas, e daí temos as várias castas com os vários sabores das uvas. E sabemos que nós somos enxertados em Jesus Cristo e por isso ganhamos este sabor, esta casta de Jesus Cristo. Por isso as nossas ações devem mostrar isso mesmo, esta vida de Jesus Cristo. Que é isto ao qual Ele nos chama e como Ele nos quer. Uns ramos viçosos, frondosos e frutíferos. Avançamos para a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos e aqui temos esta particularidade de Paulo. Isto é uma igreja muito no início, não é? A dar os seus primeiros passos e Paulo não era propriamente uma figura assim popular, ou seria popular, mas pelas piores razões. Esta leitura mostra exatamente essa divisão, digamos, ou melhor, este medo de acolher alguém que era conhecido como um perseguidor da igreja. E naturalmente aqueles homens tiveram esta dificuldade. Então nós vamos receber alguém que nos estava a perseguir, não será uma armadilha, mas ao mesmo tempo sabiam esta capacidade de Deus tocar no coração das pessoas para a conversão e para a mudança. E que foi isso que aconteceu, e por isso Barnabé também é chamado a acompanhar Saulo, e que Saulo lhes demonstra como é que foi tocado por Jesus, como é que ele viu Jesus e dessa forma percebeu como estava cego. Ou seja, esta cegueira de Paulo nesse período, digamos, catecumenal, que vai desde que encontra Jesus na estrada de Damasco até ao seu batismo, em que fica cego, exatamente esta cegueira de percebermos quanto estamos cegos sem Jesus, enquanto não somos este ramo, enquanto não estamos agarrados à videira, e que isso depois nos ilumina, nos abre o novo caminho. E depois estas características também de Paulo com o seu background cultural, que se revela um apóstolo extraordinário fora do ambiente judaico, não é? Por toda aquela bacia do Mediterrâneo. E por isso a Igreja nasce destes dois grandes pilares, de Pedro no meio dos judeus, Paulo no meio dos gentios, ou seja, esta Igreja que se expande, até com feitios diferentes e quase opostos, mas que se complementam, e a grande tenacidade de Paulo que faz com que esta igreja seja de facto uma igreja que nasce, mas com garra e que também nos desafia a nós a vivermos, o sermos ramos desta videira, mas bem agarrados à videira e com garra nas ações que realizamos, ou seja, que não sejamos mornos, aliás, como o próprio Senhor Jesus nos também já tinha dito. Alertado. A segunda leitura da primeira epístola de São João é assim fornece aqui algumas regras, nomeadamente esta de que amemos, não amemos com as palavras e com a língua, mas com o coração, não é? E com as nossas obras e com os nossos gestos. Isto é algo que deve estar sempre presente no cotidiano de cada cristão. Exatamente, ou seja, o acreditar e o amar o próximo, o acreditar em Jesus Cristo como Filho de Deus e amar o próximo são o grande mandamento que somos chamados a viver. Esta serenidade do coração que leva à mudança, como aconteceu com Paulo, uma serenidade do coração que faz com que vivamos os mandamentos e dessa forma permanecemos em Deus e Deus permanece em nós, como o próprio São João diz. Isto tudo por ação do Espírito Santo. No fundo, que depois vamos experimentar isso no próprio Evangelho, que é este permanecer na videira, e a videira permanece em nós porque nos dá a sua seiva, nos dá a sua vida. E está aqui, de alguma forma, o sistema operativo do cristianismo nascente, Exatamente. não é? E hoje, aliás, que
perdura hoje todo este Exatamente. espírito de unidade, todos ligados a este tronco comum, que é também a Igreja. Não é? Porque nós não podemos ser cristãos isoladamente, só agarrados à mesma videira. Não somos agarrados a outras ervas ou outras plantas. É na mesma videira e só assim é que somos igreja. Um ramo sozinho não deixa de ser ramo, mas acaba por secar e acaba por... Bem, pode ser bom para fazer o cesto de vimos ou pode ser bom para fazer para a lareira, mas não tem mais vida do que isso. Enquanto agarrados todos na mesma comunidade enraizada em Jesus Cristo, então temos uma nova vida. E o desafio para os acólitos é exatamente isso. Ou seja, Os acólitos têm uma percepção muito particular pelo serviço que prestam na Igreja desta realidade. Não é? Exatamente, porque eles, mesmo que acolitem sozinhos, o ideal é acolitarem com outros acólitos, ou seja, e trabalharem em conjunto para o mesmo e ajudarem a comunidade a celebrar. É a grande função também dos acólitos, dar a serenidade, esta serenidade de coração, para que a celebração decorra, e repito a palavra, com toda a serenidade, para uma maior vivência deste amor e percepção deste amor e ajudar a comunidade a beber esta seiva, esta vida de Jesus Cristo. E quem está em cima de um altar e olha cá para baixo vê muitos rostos diferentes, vê uma comunidade numerosa, vê muita gente. Com muitas reações. Exatamente. Como o oposto. E é assim que é a Igreja. E é assim que é a Igreja. Ou seja, cada um tem o seu papel na mesma celebração, claro. Cada um tem a sua missão, o seu papel, que depois fora da celebração acontece o mesmo. Cada um tem o seu papel e o acolitado mostra esse papel, que é o serviço da Igreja no meio do mundo. Muito bem, Padre Luís Leal, muito obrigado por esta partilha da liturgia do quinto domingo da Páscoa, mas também daquilo que irá acontecer em Fátima amanhã com os acólitos de todo o país. Muito obrigado. Nesta 25ª peregrinação. E será interessante porque, em princípio, veremos, mas pode ser que tenhamos uma surpresa muito bonita e muito feliz nesse dia. Muito bem, ficamos a aguardar. Obrigado. A terminar, só lembrar que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é na Antena 1, quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde, tenha também um ótimo fim de semana.